Hoje eu escolhi um texto do livro Pão Nosso, que é um livro escrito da coleção Fonte Viva, né? Escrito pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E esse livro, para quem não tem ou não conhece, é um livro super bacana para ter em casa. Ele ajuda até quando fazer evangelho no lar, pode ser uma fonte de informações. São pequenos textos que Emmanuel pega uma frase da Bíblia e ele discorre sobre essa frase, né? E ele dá bastante informação sobre aquilo que a gente, às vezes uma simples sentença de 6, 8, 10 palavras, ele discorre um texto inteiro. Então eu vou começar passando com a leitura completa do texto e daí a gente vai fazer os comentários. Então, o capítulo 8, Ansiedades, é uma frase, como eu disse, que Emmanuel pega da Bíblia. A frase que ele escolheu foi: lançando sobre ele aqui Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele, Deus, tem cuidado de vós. Isso é um trecho da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde Pedro, essa epístola, né, Pedro percebe, ele está na Capadócia nessa época, em Roma. Ele está limitado de sair de Roma e ele percebe que ele não vai conseguir mais fazer a peregrinação que ele vinha fazendo. Então ele começa a escrever cartas como uma forma de se conectar com aquelas igrejas que ele havia deixado pelas cidades que ele foi passando. E essa carta ela é uma carta que tem um contexto histórico muito importante, que é a primeira carta que ele escreveu, e depois Paulo também começa a usar a mesma forma de se comunicar. Que Paulo e Pedro também foram apóstolos que morreram em Roma, né, naquela região, e eles tiveram essa mesma ideia de fazer cartas para conseguir atingir mais as pessoas que ele não conseguiria voltar, porque eles já estavam chegando numa idade mais avançada e eles sentiam que a vida deles estava sob risco por conta das perseguições de Roma. Então, o que Emmanuel nos traz, né? As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Olha que interessante, hein? Emmanuel falando isso lá, Emmanuel falando uma frase que Pedro falou 2000 anos atrás, sobre ansiedade, e aqui é super verdade, né? Isso foi escrito há quase 80 anos atrás, mas super válido hoje, né? Você ansioso não ajuda em nada. Diante de numa situação que você está nervoso, que algo pode acontecer, se você ficar mais ansioso e mais nervoso, vai ajudar aquela situação? Provavelmente não. E é isso que o Emmanuel está falando aqui. Não é que ele está desejando mal de ninguém, gente. Não entendam errado essa frase. Essa frase diz que você, se tornando precipitado, você vai invariavelmente prejudicar as suas probabilidades de ser sucesso, né? Então tomar cuidado. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Então aqui de novo ele falando, se nascêssemos para viver em ansiedade, ansiosos e desesperados, não faria sentido. Que Deus seria esse que daria para a gente uma missão da gente falhar, né? Então é isso que ele está dizendo aqui, para a gente ter calma. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Então, de novo, ele falando que a gente tem que entender que aquelas provas e expiações que nós passamos não é para desesperar a gente, e sim para nosso aprendizado. Então, a gente já discutiu aqui, falou sobre isso algumas vezes. Quando estou passando por uma situação difícil, não é ficar resmungando e lamuriando por que isso está acontecendo comigo. É para a gente se perguntar de coração o que eu preciso aprender com isso. Tudo bem, estou passando por isso, eu vou ter que passar. Como eu posso aprender com essa situação? Eu sei que não é fácil, gente. Eu não estou dizendo que eu também faço isso todas as vezes, mas
às vezes no olho do furacão é muito complicado, mas é nesse momento exatamente super importante que a gente faça essa reflexão. E é isso que Emmanuel nos traz. E aí, continuando no texto, é indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Olha que interessante e sutil essa frase. A nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Então, não é só na dor que a gente pode ter uma atitude inadequada, é na alegria. Porque, às vezes, alguma coisa super positiva acontece com a gente, e, às vezes, ao invés da gente ter gratidão, reconhecer e retribuir, a gente vai para o outro lado, o orgulho e o egoísmo. Né? Então, não é só na dor que a gente pode se tornar ansioso ou se desesperar, também na alegria. Quando eu tenho uma alegria suprema ou uma alegria extrema, como é que eu trato as pessoas que estão à minha volta? Como é que eu compartilho essa alegria com os outros? Então, nos dois sentidos, né? Não só no momento de dor, mas também no momento da alegria, a gente saber se comportar. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo a desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Olha a frase que Emmanuel escolheu para terminar esse texto. O que ele está dizendo é: a ansiedade de forma alguma vai ajudar a gente. E a ansiedade, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é interessante porque a gente ter um pouquinho de ansiedade é uma reação natural do ser humano. Então, se eu vou fazer uma prova muito difícil, eu ficar um pouco ansioso antes da prova. E por que a gente passa por isso? Para a gente ter aquele instinto de estudar mais. Ou se eu vou fazer alguma coisa que é perigosa, eu vou ficar ansioso. Por quê? Para eu me preparar bem para aquela atividade. Então, se eu tenho um trabalho que eu preciso subir muito alto para realizar, então vai me dar uma ansiedade de subir lá no alto, naquela escada super alta. O que é isso? É uma reação natural do corpo. E não é essa ansiedade que ele está falando aqui. Essa ansiedade, eu tenho isso e não consigo mais subir mais, e não consigo mais fazer a atividade. Então, é um chamado que Emmanuel nos faz de uma frase que Pedro falou 2000 anos atrás, falando sobre a ansiedade. Porque, neste momento, os cristãos estavam sendo perseguidos. E ele estava falando, esse trecho dessa carta fala para não se desesperar da perseguição. Tenha fé que Deus sabe o que está fazendo. Então, é uma forma que Emmanuel nos traz da receita de Pedro, lá de 2000 anos atrás, que ainda é super vigente. E aí, para falar um pouquinho sobre ansiedade, só colocando a gente no mesmo nível, a ansiedade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O CID é o Código Internacional de Doença, ou ICD em inglês, F41, é ansiedade, ou seja, é uma doença reconhecida pela medicina moderna. E é uma doença da alma que também afeta o corpo. E se a gente olhar o que é ansiedade, ela tem algumas características principais. Ela causa ações fisiológicas, eu sinto um batimento cardíaco mais rápido, respiração ofegante. Ela tem ações emocionais, eu fico preocupado em excesso, eu tenho medo do futuro, sensação de perigo iminente. Eu tenho reações cognitivas, então eu penso acelerado. Então aqui, já Emmanuel falando, a gente vai tomar a decisão errada porque o meu pensamento é acelerado. Eu não paro para tomar uma decisão racional. Muitas vezes você para de agir com a razão e age com o instinto. E o instinto é animal. Certo? Todos nós temos. Então, a gente tem que tomar cuidado. E comportamentais, A gente evita, então, às vezes, até convívio social por conta disto.
E aí, só para a gente diferenciar, normal, como eu falei, é sentir frio na barriga antes de uma prova, preocupação diante de uma situação nova. O que não é normal da ansiedade é você ter preocupação exagerada e constante, crise de pânico, medos irracionais ou fobias, ou sintomas que atrapalham o trabalho, os relacionamentos, a vida diária. Então, diferenciar isso é importante porque ajuda a gente a saber quando eu tenho que procurar auxílio ou quando é uma situação normal da vida. Né? E aqui o que a gente vai trazer e o que eu gostaria só de reforçar é que eu não quero e nem estou pedindo que a gente não busque tratamento médico na medicina moderna. É o contrário, é suplementar. A gente tem que buscar o tratamento médico, mas também buscar o tratamento espiritual, o tratamento da alma. Porque a ansiedade é uma doença da alma que afeta o corpo físico. É uma doença mental que afeta o meu físico. Então, meu cérebro mandando meu coração acelerar sem eu conseguir controlar, por exemplo, que é o que causa o batimento acelerado. E aí, continuando, o que diz o Espiritismo tem bastante coisa que ele fala, bastante literatura. Eu trouxe só alguns trechos aqui por conta do tempo que a gente tem hoje. Mas, desde Jesus dando muitos exemplos de formas que a gente pode... E Jesus já lá atrás tratava disso, né? Super interessante isso. No capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, né? Ele fala que as aflições, Jesus, né, traz isso escrito por Mateus, que as aflições são meios de progressos e receitas de ser aceitas com resignação. Então, de novo, se eu passar por uma tribulação e aceitar com resignação, né, para que eu estou passando por isso, o que eu preciso aprender com isso, ao invés de ficar xingando, resmungando e batendo a parede, isso é o que você vai estar aproveitando essa oportunidade. Aquela dificuldade, isso é interessante, a gente vai passar de qualquer jeito. Se eu estou passando por isso, não tem nada que vai me tirar disto. Agora, eu posso passar bem ou posso passar não tão bem. É uma escolha nossa. Isso é a nossa escolha, é o livre-arbítrio. No capítulo 6, o Cristo Consolador, vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Então, de novo, Mateus escrevendo aqui sobre o que Jesus falou do jugo leve. Que Jesus fala que o jugo é leve. Né? Que Deus quer o bem de todos. Deus não vai julgar ou crucificar ou prejudicar ninguém. Deus nos dá as oportunidades. Nós escolhemos como passar por elas. Mais para frente, no capítulo 25, buscai e achareis. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Isso é um trecho, olha só, hein? É um trecho do Sermão da Montanha, que Jesus fez lá 2000 anos atrás. Já falando sobre isso. Para a gente procurar buscar o dia de hoje, não o dia de amanhã. E depois, continuando no pedir e obtereis o poder da prece com calma e confiança. Aqui, Mateus escreve sobre a questão do pão e a pedra, né? Que Jesus fala, se um pai pede, se uma criança pede, uma criança com fome pede comida para o pai, que pai que vai dar uma pedra para o filho? Então, por que a gente acha que Deus vai dar uma pedra para a gente? É isso que Jesus faz a referência. Então, de novo, Jesus lá há 2000 anos atrás já trazendo bastante informação para a gente sobre isso. E aí, só continuando aqui, Jesus, né, ele fala dos pássaros do céu. Ele fala, se os pássaros do céu, que são muito menores do que a gente, têm a comida e têm o abrigo todo dia, se Deus faz com que ele consiga isso no dia a dia, por que a gente acha que nós não teremos isto? Então, Jesus falando sobre como a gente pode se preparar. E aí, eu não vou passar por todos aqui, mas a gente tem ferramentas, e isso está boa parte aqui, o primeiro no Livro dos Espíritos, e depois eu trouxe alguns trechos do livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, escrita por Divaldo Pereira Franco, psicografada por Joana de Ângeles, que fala sobre ferramentas que a gente tem no dia a dia para a gente controlar a ansiedade. Né? Então, primeiro o autoconhecimento, conectado com a reforma íntima, a meditação, então a gente buscar calma e se conectar com o plano espiritual e se conectar com a gente mesmo, com o eu. Buscar dentro da gente o que está nos afligindo para que a gente consiga vencer essa dificuldade. Visualização positiva, então aquela coisa que a gente fala, pensamento e energia. Então,
Pensar coisas positivas atrai coisas positivas, né? A gente fala que a gente é o que a gente come. Não, a gente é o que a gente pensa. Se eu penso coisa ruim, eu vou atrair o quê? Pensamento e energia, isso é ciência. Isso é coisa comprovada. Existem equipamentos capazes de já transformar o nosso pensamento em ação, na robótica, por exemplo. Então, pensamento e energia. Se eu penso coisas ruins, eu estou atraindo o quê? É vibração, vibrações negativas. Oração e gratidão. Então, buscarmos elevar o pensamento e equilibrar a oração ajuda a equilibrar esse padrão vibratório. E a gratidão que também ajuda a equilibrar o padrão vibratório. E aí, continuando nas ferramentas, só para fazer um resumo, oração e prece, evangelho no lar, super importante. Aqui na casa a gente tem pessoas que podem ajudar. Quem não faz o evangelho no lar ainda começar a fazer, então pode buscar um dos trabalhadores da casa aqui, a gente vai te ajudar. Caridade e serviço ao próximo, isso é super interessante, né? Quando a gente faz a caridade, a gente tira o foco do eu, que estou ansioso, e passa o foco no bem coletivo. Então transforma aquela ansiedade numa ação positiva, através da caridade. Estudos das leis espirituais, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é algo que também ajuda a gente a trazer mais informações sobre o tema. E concluindo, porque meu tempo está acabando, relembrando, cuidar do corpo e da mente com recursos psicológicos e médicos. Não é só utopia, também às vezes eu preciso de um tratamento médico, preciso de um remédio para sair daquela crise e conseguir melhorar. Então busca o tratamento em conjunto. A gente tem aqui o atendimento fraterno às quintas-feiras para quem precisar, quem estiver precisando de atendimento. E relembrando, ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade, eu estou vivendo no futuro. O que vai acontecer amanhã comigo? O que vai acontecer com aquela reunião? O que vai acontecer com aquele problema que eu tenho? E a culpa é excesso de passado. Eu não aceitar o que aconteceu e ficar remoendo aquela culpa. A paz nasce quando aprendemos a viver o presente com fé e confiança. Então, terminando para a reflexão, aquela frase que Pedro deixou e que Emmanuel escreveu sobre ela, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui eu gostaria de deixar essa frase que eu ouvi de um palestrante há uns anos atrás, que me marcou muito, que a gente precisa aprender a aceitar o passado, amar e a viver o presente. É o verbo. Presente é um verbo. O único momento que a gente pode mudar as nossas vidas é no presente. Eu não mudo minha vida vivendo no passado, eu não mudo minha vida pensando no futuro. Eu mudo minha vida agora. É o aqui e agora. As ações que eu tomar, as escolhas que eu faço, seguindo a lei do livre-arbítrio, é o que vai fazer eu mudar minha vida. Então o convite aqui é amar e viver o presente. E ter fé e confiança no futuro. Então o futuro a Deus pertence. Eu vivo aonde? No agora. No aqui e no agora. É isto o que vai mudar a nossa vida. São as escolhas que a gente faz. Eu escolher tratar melhor aquela pessoa que está do meu lado, eu escolher ajudar alguém, eu escolher estudar, eu escolher trabalhar de forma edificante e de maneira leve. Então, com isto, eu gostaria de pedir a todos que se ajeitassem suas cadeiras, que elevassem o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, agradecendo por estar aqui no presente, por termos tomado a iniciativa de vir ouvir um pouco das palavras que nosso Mestre Jesus, os ensinamentos que ele nos deixou há mais de 2000 anos atrás, que ainda são super válidos e presentes, que nós possamos receber essa energia positiva, esse fluido magnético positivo que os espíritos de luz estão despejando sobre nós, que possamos ter paz, que possamos ter confiança e fé no futuro, para ter uma vida equilibrada, uma vida sadia, para que podamos tomar decisões acertadas, sem o desespero da ansiedade, mas com a fé e a confiança que nosso Mestre Jesus nos orientou e nos pediu para que todos nós tenhamos. Um excelente domingo a todos, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o outro Luiz. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para darmos prosseguimento ao Livro dos Espíritos. E
como o Livro dos Espíritos é um livro de estudos, aqueles que estiverem, como sempre, querendo participar, que estejam à vontade dentro do tema, tá bom? Em primeiro lugar, o Luiz usou um termo, o olho do furacão. O olho do furacão, eu prefiro estar no olho do furacão do que na borda dele. Vocês já viram algum vídeo a respeito de o olho do furacão? Lá dentro é calmaria total. Eu assisti um vídeo uma época dos pesquisadores, no barco tranquilo, sem mar de cruzeiro, sem nenhuma onda. O problema maior é na borda do furacão. É igual aquele ditado, quem não tem cão caça com gato. Não, é como o gato, sozinho. Certo? O gato caça sozinho. Bom, tudo bem, é só pequenas curiosidades. Mas vamos dar prosseguimento ao nosso Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo que fala a respeito da lei da conservação. Então é interessante, lei de conservação. Todos nós temos o instinto, como o Luiz falou, de conservação, não é isso? Quando tem alguma coisa quente, eu tiro a mão tranquilamente, é instintivo. Diferentemente daquilo que eu faço por livre e espontânea vontade. Mas o nosso organismo reage por instinto. Então a lei de conservação está presente em todos os seres vivos. Todos os seres vivos. E, assim, não podemos derrogar as leis da natureza. E nós temos que participar dessas leis da natureza. E Kardec, como sempre, como um bom educador e um grande pesquisador que foi, sempre fez as questões que nós mesmos fazemos. Por isso que é interessante o Livro dos Espíritos, e por ser a ferramenta básica, a pedra angular do Espiritismo. Alguém sabe aí, quem é espírita velho não vale. Mas quando foi publicado o Livro dos Espíritos? 1857. Que dia? Bom, 18 de abril de 1857. Então, eu sei, mas eu estou falando só para as pessoas. Eu estava... foi no ano que eu nasci. Diferença de 8 dias. Ele antecedeu a minha vinda. Eu vim 8 dias depois. Pois é. Bom, fala-se a respeito dos gozos dos bens terrenos. É um novo subitem que nós vamos tratar. E a questão 711, Kardec faz o seguinte questionamento aos benfeitores da codificação. E ele pergunta da seguinte forma: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Sim. Sim. E aí, olha o que eles nos respondem. Esse direito é consequente da necessidade de viver. Sem os bens terrenos, sem essas coisas que nós temos, nós conseguiríamos viver? Primeiro, teríamos que retirar o alimento. De onde está o alimento? Sai da terra e tudo mais. De onde tiramos os elementos para fabricar nossas casas, nossas moradias? Do próprio recurso terreno. E tudo isto é um encadeamento de coisas para que nós possamos viver, ter as experiências que no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro, nós não temos condições de tê-las. E aí ele diz assim, continuando: Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Vamos pensar um pouco. Nós, quando estamos nos primeiros anos dos ensinos de escolar, nós somos tratados como pessoas que não têm conhecimento nenhum e estamos
introduzindo conhecimentos. Os professores estão introduzindo conhecimentos, não é isso? Ali nós vamos sendo levados a conhecer. Agora, quando nós entramos no processo da educação, do processo de universidade, nós somos instigados a aprender. Não é mesmo? O capítulo é este. O item que vocês podem pesquisar é este. O resultado do trabalho é de vocês. Não é? Não tem outra coisa. Ele vai nos ensinar a pensar, buscar elementos. Assim como Deus nos dá a inteligência para que nós possamos pensar e buscar conhecer e aplicar o que temos de produtos e de recursos na terra para que nós possamos crescer. Não faz sentido? Porque se assim não fosse, nós somos pequenos, nós queremos ficar dependente de tudo, né? Mas quando nós começamos a crescer no aspecto de inteligência, de independência, o que nós queremos? Chega a fase da adolescência, que é da rebeldia, querendo mudar o mundo, esquecendo de mudar nós mesmos. Né? Então, esses aspectos são todos correlatos com o que nós estamos vivendo. Por isso, nós podemos gozar os bens da terra. Mas, ele diz, Deus não imporia um dever sem dar ao homem meio de cumpri-lo. O professor universitário faz assim. Nos dá um dever, mas coloca alguma coisa para que nós possamos cumpri-lo. Certo? Alguma pergunta? Algum comentário? Todo mundo calado? Já está aí todo mundo esperando o inverno chegar? Que negócio é esse? Ainda tem muita coisa ainda pela frente. Vamos para frente, então? Podemos? Vamos lá. Com que fim, pois Deus atrativos... Lá vem. No gozo dos bens materiais. E aí? Com que fim? Por que quando nós nos sentimos atraídos por alguém, estamos numa fase de namoro, nós nos sentimos uma atração? É bonita, é isto, é aquilo, tem alguma coisa. Mas depois vai conviver juntos. Gostaram, né? Não é mesmo? Vai, como é que é? Comer 1 quilo de sal, né, Vanusa? Por que acontece o seguinte? É bom, né? Eu gosto mais de sal do que açúcar. Mas é o seguinte, veja só. Quando nós vamos começar a procurar alguém para que nós possamos nos caminharmos juntos, eu estou colocando aqui em termos de relacionamento. Eu vou encontrar com alguém. Nós fazemos a coisa, o homem barbeia ou não, e faz, quando tem cabelo, passa, né? Quando nós não temos cabelo, não tem jeito, vai do jeito que está. Né? Mas nós procuramos abrir um sorriso, sermos alegres, gentil e tudo. E quando o papo flui aquilo, tudo vem. Né? Tudo é maravilha. Mas depois, quando nós vamos começando a ter as nuances, nossa, tem um tique nervoso que me incomoda. Né? Não é mesmo? Meu Deus do céu, mas que olhar esquisito que me deu. Já começa a ter as diferenças. Mas vamos levando. Não é isso mesmo? Assim somos nós somos atraídos por aquilo que é belo. Quem gosta de abacaxi? Todo mundo gosta. Mas é uma fruta meio feia, né? Espinhosa. Quem vai colher abacaxi tem que colher com luva de couro. Porque senão, no fim do dia, não está. Não é mesmo? Mas é uma fruta gostosa, é uma das frutas preferidas que eu tenho. É um atrativo. Não tem os pavões que faz aquilo lá, atrair a fêmea, aquela coisa. Os passarinhos não fazem as danças deles. E depois o pau quebra.
Então, todos nós somos atraídos pelo visual, principalmente. Quem gosta de tomar injeção aí? Ninguém gosta. Existe uma técnica para se aplicar a injeção, principalmente para crianças. A agulha é escondida num chumaçozinho de algodão. Porque tem medo de agulha. É uma técnica. Certo? Por quê? Eu lembro muito bem quando minha filha tomou a primeira agulhada para pegar sangue, ela não estava nem aí. Mas da segunda depois, sabia que dói. Então nós somos atraídos pelas essas coisas. Então, e ele diz assim, a resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Nós somos tentados. As abelhas têm um instinto de ir para as flores, não só pela beleza, mas pelo olfato. Elas têm um olfato apuradíssimo, né? Então, veja só. Tem uma flor chamada flor da meia-noite. Diz que é uma flor bonita, belíssima, mas diz que tem um cheiro complicado. Veja só, nós somos atraídos por aquilo que é belo. Mas muitas vezes nós somos enganados pelo que é belo. Né? Alguém assistiu aí um Indiana Jones a respeito do cálice? Do cálice que Jesus fez, né? Todo mundo foi atrás do cálice de ouro e tudo mais, mas era um cálice de barro. Lembram? Que imagem mais interessante? Hã? Sim. Inclusive lá naquela cena onde tem as armadilhas, né? Ele foi lendo os versículos da Bíblia, baixai vossa cabeça, não sei o que e tal, quando veio olha como é que tem as coisas interessantes. Então, por meio da tentação, nós estamos sentados. Né? Mas alguém fala assim, não vai, eu já passei por essa experiência. Aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Não são assim que os nossos benfeitores, através das mensagens, dos livros que nós temos em mãos, não foram alertados? André Luiz falou, olha, pelo amor de Deus, não faça tanta besteira que vai parar no lugar onde eu parei. É livre-arbítrio de quem tem conhecimento, depois fala, poxa vida, eu sou tentado a fazer uso disso, daquilo, do álcool, seja lá, é a Eva. As drogas não são coisas que nos atraem, por nos dar um momento de euforia. O álcool não nos dá um momento de criar coragem para fazer alguma coisa? Né? Mas depois vem as consequências. Certo? Isso é um objetivo que nós estamos instigados a ter. E aí, na questão 712A, ele vai dizer o seguinte, e vai fazer outra pergunta. Olha como Kardec é didático. Qual o objetivo dessa tentação? Porque nós somos tentados. Se Deus fosse bom, Deus é todo amor e bondade, por que ele usa a tentação? E aí, como é que fica? Aí ele falou, bom, se tem a tentação que Deus colocou, nós somos, né? Por que é o objetivo dessa tentação? Aí eles respondem, desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Interessante, né? Os excessos é que está o problema. É no excesso que há o problema. Eu não sei se eu li há algum tempo a respeito na época do Império Romano, tinha um local que se chamava vomitório. Lembra disso? Alguém já teve conhecimento? As pessoas nas festas comiam tanto. Tem, Esther? Esther. Tem isso, né? Comiam bastante, depois eu lá só para vomitar. Sim, para voltar para comer de novo. Para comer de novo. Sim.
Nós já passamos por isso. Não tem aquela história, nossa, comi em excesso, estou tão... E nós vemos que não é bom, né? Ah, vou tomar um antiácido para digerir. Nós precisamos do auxílio externo. Por isso, quando nós nos entregamos às tentações, fazemos coisas erradas por aí, nós precisamos de um auxílio externo, onde nós procuramos os médicos, os terapeutas, as casas religiosas que vão dar um conforto espiritual àquela criatura, que somos todos nós. Certo? Quando nós cometemos esses excessos. Só para abrir depois para vocês, Kardec faz um comentário a respeito dessa resposta que eles nos dão. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Não é da Terra, veja só como é que ele fala. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer. Olha como é interessante. Porque quando nós sentimos prazer, nós estamos felizes, não é? Qual o objetivo de todos nós? Alcançar a felicidade. De todos nós. Aí ele diz assim, mas depende, isso é uma palavra minha, mas depende de como eu estou fazendo alcançar essa felicidade. Será que eu estou alcançando a minha felicidade fazendo com que o outro seja infeliz? Esse é o problema maior. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque só assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Vamos pensar nisto. Deus quer experimentar todos nós por meio da tentação que nos arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Quando nós agimos com racionalidade, fala assim, olha, bebi demais. Quando eu fazia uso do álcool, há muito tempo que eu não faço, mas as pessoas me instigavam a querer tomar mais alguma coisa. Vamos tomar mais uma cervejinha? Vamos fazer isso? Vamos fazer mais aquilo? E eu tinha um termômetro. Eu ainda tenho ele. Quando a ponta do nariz começava a adormecer. Interessante. Era interessante. Batia, ficava dormente. Era o sinal que ia parar. Tinha que parar. Olha como o meu organismo deve desenvolver alguma coisa. Falava, opa, parou. E insistiam. Não, vamos lá. Porque eu tinha o hábito de jogar futsal. Às vezes tinha uma quadra que era reservada a nós, uma vez por semana. E depois daquela suadeira, daquela coisa, eu ia tomar uma cervejinha geladinha, gostosa, sim, traz prazer. E as pessoas conversavam, né? E estava tomando 1, 2, 3 garrafas, uma garrafa, não sei o que. Falei, não, para mim um copo. Já parou? Já parei. Não. Eu falava, minha ponta do nariz já começou a ficar... Mas tinha que beber muito para isso acontecer, né? Não, um copo. Um copo. É sério. E uma das coisas que... Por que eu parei praticamente quase que definitivamente? Não quer dizer que eu não seja a pessoa que está livre do álcool. Mas livre do fumo, sim, estou. Nunca fumei. E não me tenta. Então, por que eu parei uma época? Porque num determinado período da minha vida, eu passei por alguns processos de revolta. Revoltei porque aconteceu uns imprevistos lá. E eu, por estar, às vezes, revoltado, falava, vou tomar uma coisa. Encharquei num vinho, aquele sangue de boi. E nem vinho, não é? Aquilo é
Até me dá uma. E fiz tanta besteira assim, não besteira de quebradeira e tudo, mas falei algumas poucas que a pessoa do qual eu estava meio revoltado, ela entendeu uma outra coisa. Eu disse, se não gostou é porque a carapuça serviu. Aí ela entendeu outra coisa. E foi um quiprocó. Meu tio tomou as dores dela e aquela coisa toda. Resultado, ressaca. Acordei de noite, uma dor de cabeça incrível. A água era debaixo da torneira, com a boca na torneira. Eu parei para pensar, gente, isso não combina mais comigo. Parei de abusar, mas ainda tomava alguma coisa. Mas depois agora, bom, cada um tem aquela história, cada um faça, mas com parcimônia, com consciência de que isto pode nos levar a um problema muito sério. Seja de saúde ou seja de relacionamento, como eu passei. Bom, e veja só. Alguém tem um comentário? Fala, Duda. Gostei. Ou você está só espreguiçando? Não, dois. Deixa brincadeira. Eu falo isso com a Duda porque eu te contar. A Duda é muito queridinha de mim. Eu ia falar que você está falando como ele questiona muito porque Deus é criar algo prazeroso e muitas das vezes essas coisas prazerosas têm consequências, mas eu acho que é algo que trabalha com o livre-arbítrio que ele deu para nós, Perfeito. porque a gente precisa criar uma moralidade. Se a gente não tivesse esse livre-arbítrio e não tivesse essas escolhas, a gente não ia crescer moralmente como pessoa e como espírito. Perfeito, Duda. Quando nós não passamos às vezes pelo abuso, nós sabemos, nós desconhecemos o nosso limite. Perfeito, Duda. Por isso que ele coloca justamente nessa parte daquilo que falou. Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. O seu livre-arbítrio vai falar. Né? Então, a questão que ele vai falar a próxima é interessante quando ele fala, questão 713. Traçou a natureza limite aos gozos? A natureza, não nós. Certo? E aí, qual a resposta que os benfeitores da codificação nos dão? Traçou para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos, quando nós estamos no excesso. Por isso eu vou pegar uma questão aqui, que eu gosto muito de colocar, que é a respeito, que está dentro do Livro dos Espíritos, a questão 922, que está dentro realmente ainda das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Que diz assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Leia, você balançou a cabecinha. Vamos ver aqui, espera aí. Aí a resposta que eles nos dão é: com a vida material, com relação à vida material, é a posse do necessário, certo? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Somente. O aspecto da vida moral, se eu estou com a minha consciência tranquila, tranquilo. Com relação à vida material, a posse do necessário.
Por isso, voltando à questão do livro dos Espíritos, vai justamente ir com relação a esse aqui. Traçou para vos indicar o limite do necessário. O que é necessário. Fala, Salomão, nós estamos quase... Eu quero dizer o seguinte, eu acho que se quando tem comida suja em casa, ou lá de fora, na lata de lixo, as moças chegam. Uhum. Então, falta de nossas decisões, de poder, de saber discernir o que é certo e errado, nós traemos as moças vão chamar a quantidade de espírito do nosso lado, e nós chamamos para conviver com nós. E hoje, a consequência está a gente aqui dentro. Sofrendo, necessitando de trabalho espiritual, e mesmo assim, mesmo aqui dentro ainda não sabemos discernir as coisas direito. Bom, é uma questão de fórum íntimo. Porque, na realidade, todos nós temos, se estamos aqui, é porque nós estamos buscando, às vezes, nem pelos processos que nós estamos passando. Tá, mas é uma questão... Bom, isso é uma questão, um posicionamento pessoal. Bom, o nosso livro dos Espíritos está encerrado. E, antes de mais nada, Ed, obrigado por tudo, pelas pessoas que estiveram aqui, estão vindo pela primeira vez, e algumas pessoas que estão nos visitando e já tiveram afastado um pouquinho, mas voltaram novamente, tá bom? O Evangelho está com o Carlos, né? E tenham um bom dia a todos. Bom dia, gente. Como o Luiz já falou, meu nome é Carlos. E eu estou vendo um bocado de rosto novo aqui. Sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez. Nós estamos dando sequência ao estudo das parábolas. Então, sempre no terceiro domingo do mês, eu trago uma parábola aqui para a gente estudar junto. E hoje eu resolvi trazer a parábola da ovelha perdida, que ela está em Lucas, capítulo 15, versículo que vai do 1 ao 7, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo que vai do 12 ao 14. E ela começa assim. Pelo menos deveria começar assim. O que aconteceu? Falha técnica. Agora, não. Agora, pronto. Então começa assim. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir Jesus, né, gente? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com ele. Eles falavam isso porque eles queriam sempre pegar Jesus em alguma coisa. E eles recriminavam Jesus porque Jesus, ele se sentava com os pobres, com os estupiados, com os pecadores, com os fariseus, com pessoas que não compartilhavam dos mesmos ideais, das mesmas religiões que eles compartilhavam. Então, eles achavam que aquilo não era justo, que aquilo não era digno. Então, Jesus lhe contou uma parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Essa foi a pergunta que Jesus fez para quem estava ouvindo, né? E ele continua. E quando a encontra, coloca alegremente no ombro e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz:
Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus, a gente sabe, ele veio para cá para nos ensinar. Ele veio para cá para nos mostrar o caminho que a gente devia seguir para chegar até ele. A boa nova é isso, é o evangelho. Eu costumo dizer, o evangelho de Jesus é um GPS para que a gente chegue lá onde ele já se encontra. Foi isso que ele veio. Ele não veio fundar nenhuma religião, ele não veio mudar as leis, como ele mesmo falou, que ele não veio mudar as leis, ele veio simplificar. Porque antigamente, ainda hoje, ainda acontece muito isso. As pessoas que detêm o conhecimento tentam pegar aquele conhecimento e guardar e esconder para que as outras pessoas não tenham acesso àquele conhecimento e aí eles possam usar aquele conhecimento como forma de dominar as pessoas. No próprio Evangelho fala que a gente não deve colocar a candeeira embaixo do alqueire. Deve colocar em cima do alqueire, para que todos tenham acesso àqueles conhecimentos. Mas isso aconteceu durante todas as épocas da civilização humana e acontece ainda hoje. A gente não pegou o tempo, mas nossos pais, eles pegaram o tempo que as missas eram feitas em latim. E os padres falavam a missa assim, ó, de costa, para o público. Então ninguém entendia nada de latim. E tinha que aceitar a interpretação daquilo que o padre falava. O protestantismo ele surgiu como forma do povo europeu não aceitar aquilo que a Igreja Católica estava impondo. E Jesus não veio para formar nada disso, para formar religião nenhuma. Ele veio simplesmente esclarecer muito dos conhecimentos que os profetas tinham trazido há centenas e milhares de anos atrás. Então, o que é que a gente pode tirar de conhecimento dessa parábola de Jesus? Nossa, o que foi que eu fiz? Na visão espírita, a parábola da ovelha perdida, que foi narrada por Jesus, ela é interpretada como uma alegoria do amor e da misericórdia de Deus para com todos os seus filhos, para todos nós. Especialmente para aqueles que perderam, que saíram do caminho. Jesus, ele não veio aqui trazer remédio para os sadios. Ele veio trazer remédio para os doentes. Não se dá remédio para quem está sadio. Se dá remédio para quem está doente, para quem está precisando. A ovelha perdida somos nós. Não que nós estejamos perdidos, tá, gente? Não pense isso. Mas todos nós, vez por outra, passamos por essa fase. Se não estamos passando agora, mas a gente já passou por fases em que a gente se perdeu no nosso caminho. Então, nós somos aquela ovelha perdida. Se não estamos perdidos agora, mas já nos perdemos em alguns caminhos. E nada evite que a gente não se perca nesse nosso caminho, porque a gente não está perfeito. A gente está muito longe da perfeição. Perfeito só ele que passou aqui. Todos os outros, por melhor que a gente possa imaginar, o espírito que você possa pensar que é o melhor que teve aqui, ele não é perfeito. Perfeito só Jesus. Então, todos nós ainda estamos suscetíveis a errar em algum momento. É lógico, à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, essas quedas vão sendo mais difíceis. Por quê? Porque a conexão, a cada vez que passa, a conexão nossa com o superior vai aumentando. Mas perfeito só ele. Ele continua, a ovelha nos representa, e o pastor é ele. O pastor é Jesus, que, simbolizado pela figura de Deus, busca o tempo todo, incessantemente, nos trazer para o caminho. Jesus, ele está aqui para ser o nosso pastor. Ele veio para cá para ser o nosso pastor. O Salmo 23, ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele fala que ele vai nos levar pelo caminho da sombra e da morte. Então, Jesus é aquele bom pastor que está o tempo todo segurando em nossas mãos, para que nos momentos mais difíceis a gente possa contar com ele. Só depende de nós. E ele está sempre lá. Jesus, tem pessoas que veem Jesus como de 12 mil anos para cá. Jesus sempre existiu para a gente. Esse planeta que a gente habita foi criado por ele, para nos receber. Ele criou toda essa situação, todo esse sistema solar, não só esse planeta, mas todo esse sistema solar, para nos receber, para nos hospedar aqui e nos orientar. Esse é o dut dele. É o compromisso que ele recebeu do Pai, como Espírito crístico que ele é, o compromisso que ele recebeu do Pai de nos guiar. E ele fala, nenhuma ovelha vai ficar para trás. Ele não vai deixar a gente se perder. Agora tem uma coisa, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não interfere porque ele não pode interferir, porque isso é uma lei divina, é uma lei de Deus. Não é a lei dele, não é a lei do espiritismo ou de qualquer outra religião. É uma lei divina. E os espíritos superiores nos respeitam muito, o tempo todo. Então, a gente é que tem que procurar sintonizar-se com eles. Mesmo nesses momentos mais difíceis, quando a gente cai, basta a gente se levantar. Quem já leu o Nosso Lar aqui? Eu cito sempre o Nosso Lar, não sei porquê. Mas o Nosso Lar, André Luiz estava lá 8 anos, penando no umbral. Sofrendo mais, como fala o pessoal na minha terra, sofrendo mais do que esse sovaco na aleijada. Mas não, bastou ele botar o joelho no chão e pedir que ele foi auxiliado. No mesmo momento. E depois ele fica sabendo que em nenhum momento ele estava só. Que a mãe dele, que tinha um grau espiritual muito mais elevado do que ele, estava lá, desde a época da doença dele, esperando por ele. O ministro Clarence, um dos ministros da colônia Nosso Lar, estava lá, a pedido da mãe dele, esperando por ele. O tempo todo esperando por ele. Assim somos nós, a gente está o tempo todo arrodeado, os nossos mentores espirituais estão o tempo todo do nosso lado. Sendo que eles não podem fazer aquilo que é nosso compromisso, é nossa obrigação. Eles só ficam dando ideia para a gente. Dando ideia boa. Dando ideia boa para a gente. E a gente tem que se sintonizar com as ideias dele. Quando a gente cai, eu acho que ele bota assim a cabeça com vergonha. Tem a tal da vergonha alheia. Eu acho que eles olham assim, meu Deus do céu. De novo? De novo? Porque a gente já caiu nesses nossos erros há muito tempo. A gente vem caindo de reencarnações em reencarnações. Não é de geração em geração, não. É de reencarnações em reencarnações. Mas a gente está melhorando. Jesus está lá. Ele é o nosso pastor. E, como eu falei, nós, as ovelhas, certo? Perdidas ou desgarradas, a gente tem Jesus lá o tempo todo, esperando por a gente. O tempo todo nos guiando. Nos querendo trazer para junto dele. Porque é muito interessante, né, Luiz? Muito interessante quando os espíritos superiores, eles estão trabalhando ali do nosso lado e eles veem que a gente está precisando e a gente consegue superar aquela nossa dificuldade. Porque como foi falado aqui, o Luiz falou aqui na abertura, as dificuldades que aparecem para a gente não é castigo, não. São oportunidades da gente crescer, da gente aprender. Os processos que aparecem na nossa vida, seja de doença, seja problema material, seja o que for, são oportunidades que a gente tem, porque para a gente se tornar um dia
um espírito como Jesus, um espírito crístico. E, acredite ou não, a gente vai demorar. A gente vai chegar lá. Vai demorar. É isso que eu queria dizer. Vai demorar, mas a gente vai chegar lá. A gente tem que passar por todas as situações. Porque a gente tem que se tornar imune a isso. Jesus, ele veio para cá 2000 anos atrás. Ele passou por várias tentações, por várias situações. Ele podia ter, muito bem, na hora da crucificação, na hora que ele estava lá com Pôncio Pilatos, ele podia ter negado tudo e ter escapado da crucificação. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele não ia negar aquilo que ele já era. Nada daquilo atingia ele, nem a própria crucificação atingia ele. Porque, acredita ou não, o processo para ele encarnar nesse planeta foi muito mais dolorido do que todo o martírio dele até chegar na cruz. Podem pegar o livro Universo e Vida, porque isso consta lá no livro Universo e Vida de Áureo. Todo o processo que um espírito puro, crístico, passou para poder encarnar num planeta de provas e expiações. Uma comparação bem grosseira é assim, ó, tirar a pessoa que vive no maior conforto num país de primeiro mundo. Eu não estou nem falando dos Estados Unidos, tá? Estou falando de um país de primeiro mundo. Vive no conforto, no luxo, na riqueza, e tirar ele de lá e jogar ele para morar numa favela num país de terceiro mundo. Imagina o sofrimento dessa pessoa. Isso é uma comparação bem grosseira, tá? Que eu estou fazendo. Que não chega nem aos pés. Mas já pensou um espírito crístico, puro, ter que encarnar aqui nesse planeta? Foi muito dolorido. Um espírito que não tinha mais nem perispírito. Que o perispírito dele teve que ser totalmente recomposto pelas coisas materiais, como é que eu falava? Pelas matérias, pelas substâncias materiais desse planeta. Porque à medida que a gente vai crescendo, gente, eu acho que eu já falei isso aqui em outras oportunidades, a gente vai se tornando, o nosso perispírito vai se tornando mais puro. Então a gente vai deixando essas coisas materiais. Ele vai se tornando mais quintessenciado. Então, Jesus, ele está lá o tempo todo nos esperando. Agora, imagine um momento em que, quando ele fala aqui, deixa eu voltar agora aqui imaginem que no momento que a gente consegue passar por essas dificuldades que todos nós temos na vida, todos nós temos dificuldades, gente. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser bonito, pode ser feio, qualquer um tem um tipo de dificuldade. Todos nós. Não tem um aqui que não passou por esse planeta aqui, que não vai passar por dificuldades. Agora, o jeito da gente encarar a dificuldade é que diferencia de um para o outro. Certo? Então, aqui, ó, que ele fala: eu digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Gente, quando você vê, aqui tem várias pessoas que são pais de família, né? Pais e mães. Quando você vê que um filho seu passa por uma situação difícil e ele consegue superar, vocês não ficam felizes? Vocês não ficam alegres e satisfeitos? É a mesma coisa que acontece com os nossos mentores, com os nossos parentes que já estão do outro lado. É muito interessante isso. Eu tenho a oportunidade me foi dada a oportunidade, algum tempo atrás, de começar a participar da reunião de desobsessão que a gente tem aqui toda quarta-feira. É muito satisfatório quando a gente vê os espíritos que chegam aqui no primeiro momento, precisando de auxílio, precisando de ajuda, perdidos, porque eles estão perdidos, desenganados, depois que eles são atendidos e passam por um certo tempo, e quando eles voltam aqui para se despedir de nós, dizendo que conseguiu superar aquela dificuldade que eles têm, que eles estavam. É muito satisfatório isso. Certo?
é edificante. É edificante isso. Você vê que você, de uma forma ou de outra mínima, você ajudou a um irmão seu que estava passando por uma situação. E, gente, às vezes vem espíritos aqui que estão há séculos sofrendo, remoendo pela mesma dor. Décadas, séculos, anos. Então, é muito gratificante a gente ver isso. E a mesma coisa acontece quando a gente consegue superar as nossas dificuldades. Os nossos guias, os nossos mentores, eles ficam também altamente alegres, satisfeitos. É como se aquilo ali fosse o pagamento para eles. Eles veem a gente superando as nossas dificuldades, porque eles vêm acompanhando a gente, muitos deles vêm acompanhando a gente de outras vidas. Então eles já sabem onde a gente caiu, eles já sabem o nosso ponto fraco, onde a gente errou. Alguns erraram pela droga, outros pelo sexo, outros pela cobiça, pela ganância. E quando eles veem a gente passar por situações assim, eles ficam muito contentes com a gente. Muito satisfeitos com a gente. Porque é assim que a gente fica quando a gente vê um irmão nosso, um filho, vocês que são pais, um filho passando, superando a dificuldade e dizendo, ó, isso aqui não mais me pertence. Esse tipo de, como o Luiz falou, que ele não bebe mais, que o fumo nunca atraiu e a bebida não atrai ele. Então, pode ter certeza que vários irmãos dele espirituais ficam satisfeitos com isso, porque em outras, isso pode ter sido o motivo dele ter caído. Então, outra coisa aqui também na parábola das ovelhas, as 99 ovelhas que ficaram para trás são a multidão. Todos nós somos as ovelhas. Algumas estão lá no pasto, fazendo as coisas certinho, né? Outras são aquelas que se perdem. Mas todos nós somos ovelhas no pasto, não. Faltou a palavra agora. Para ser pastoreada por Jesus. Não era a palavra que eu queria, mas deu um branco, tá? Então, isso é que acontece. Quando a gente estuda para falar uma coisa e começa a falar outra coisa completamente diferente daquilo que a gente estudou, do que está no papel. Então, mas todos nós somos essas ovelhas, tá, gente? Jesus é o nosso pastor, que está ali o tempo todo nos orientando. E nós temos a nossa responsabilidade, certo? Não é porque Jesus, que é o nosso pastor e está ali nos orientando, a responsabilidade não é dele, não, é nossa. Jesus, ele já percorreu todo esse percurso que a gente tem que percorrer. Milhões de anos atrás, ele percorreu tudo isso que a gente tem que percorrer ainda. Nós temos nossa responsabilidade. Nós, através das nossas múltiplas reencarnações, temos o compromisso de crescer. Não adianta a gente chegar e dizer, isso não vai acontecer, dizer, ó, eu não quero crescer. Tá bom do jeito que tá para mim e eu não quero crescer espiritualmente. Eu acho que já cheguei a um nível que eu não quero. Tá bom, para que crescer? Faça isso para você ver o que vai acontecer. É problema que vai acontecer. Porque nós fomos criados para crescer. Todos os seres do planeta foram criados para crescer. Não só os seres humanos, mas todos os seres, os animais, tudo faz parte de um processo evolutivo. Tudo faz parte de um processo evolutivo. Então, todos nós temos esse compromisso de crescer. Porque a gente foi criado, como nos fala, simples e ignorante, mas nós fomos criados para que a gente possa um dia ser co-criador. Para que um dia a gente possa fazer a mesma coisa que Jesus fez. Para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos de caminhada que vêm na retaguarda. Porque isso não para.
o universo não para de crescer, os espíritos não param. Jesus falou, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Os espíritos não param de surgir. Simples e ignorantes, mas surgem o tempo todo. O universo, a ciência fala isso, o universo o tempo todo se expande, o tempo todo cresce. Tem pessoas aí hoje em dia preocupadas com a quantidade da população do planeta, querendo reduzir a população do planeta. Acredita ou não, tem gente fazendo isso, milionários fazendo isso. É muita ignorância. Pode conhecer a ciência como quiser, pode dominar a computação como domina. Mas é muita ignorância achar que Deus vai permitir que a população cresça mais do que a capacidade do planeta. É não conhecer Deus. É não conhecer que o nosso Pai não é sádico. Luiz falou aqui, quem é o pai que pede, quem é o filho que pede um pão e o pai dá uma pedra. Vocês acham que isso vai acontecer? Não vai. Então a gente tem que crescer, gente. Nós nascemos para crescer, nós somos responsáveis. E quando eu falo crescer, gente, não é só crescer sozinho. Nós temos o compromisso de crescer sozinho, mas nós temos a obrigação de auxiliar os nossos outros irmãos. Porque esse é o objetivo. Porque Jesus falou, amarás a teu pai sobre sobre tudo e ao teu irmão como a ti mesmo. Então não tem como a gente crescer sem fazer essas três coisas. São três coisas que estão ligadas intrinsecamente. É amar nosso Pai sobre todas as coisas, ao nosso irmão como a nós mesmos. A gente não tem como crescer se a gente não ama nosso irmão. E como é que a gente ama o nosso irmão? Auxiliando. De diversas formas. Não venha perguntar como, porque tem diversas formas. Você pode auxiliar materialmente, pode auxiliar distribuindo o conhecimento que você tem com ele. Pode auxiliar no momento de saúde. E a mais fácil é auxiliar materialmente ou financeiramente. Essa é a mais fácil. Mas é o nosso compromisso auxiliar o nosso irmão, porque nós somos o tempo todo auxiliados. Nós somos. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec pergunta o quanto que a espiritualidade influencia na nossa vida. E os espíritos falam muito mais do que vocês podem imaginar. Qual é a pergunta, Luiz? Aí, ó. Então, eles auxiliam o tempo todo. Os nossos guias e mentores, os nossos amigos espirituais, eles nos auxiliam o tempo todo. Agora, a gente precisa sintonizar com ele. Está lembrado André Luiz? Que quando ele se sintonizou com o alto, quando ele pensou, ele conseguiu receber a ajuda do alto, a gente tem que esquecer, a gente tem que tirar a nossa sintonia para aquelas coisas que não são boas. Porque muitas das vezes a gente se sintoniza também com o que não é bom. Então depende de nós. Mas, gente, o momento está quase acabando. 459, Luiz. Eu sabia que era essa. Brincadeira, eu não tenho nenhum. Eu sei de quase todas as perguntas e respostas, mas pergunta e número que eu não sei, não, tá, gente? Eu não consigo decorar, não. Então é o seguinte: o que é que a passagem, a parábola vem falar? Que a gente não está só. Que Jesus não veio para as ovelhas sadias. Que o médico não existe para quem está sadio. O médico, ninguém é que está sadio vai procurar um médico, ninguém. O médico só vai para quem está doente. E Jesus é o nosso médico. É o nosso médico maior, o médico dos médicos. Tem até um livro que não é espírita, do Cury, não é? Que ele fala Jesus. Tem uma série, o Mestre dos Mestres, o Médico do Médico. Não é espírita, mas é muito bom. Então, Jesus está aqui para isso. Ele sempre esteve. Basta a gente se conectar com ele. Basta a gente procurá-lo. Porque ele é o nosso pastor e com ele nada faltará para a gente.
Gente, era isso que eu queria falar, tá? A gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento, mas o encerramento, a gente faz essa prece de encerramento, eu vou explicar, porque a gente está sendo filmado. Depois essa filmagem vai para o nosso canal do YouTube. Então, se a gente fosse deixar para fazer a prece de encerramento lá no final, depois da tarefa do passe, depois da água e dos recados, ia ficar aquela lacuna muito grande para colocar numa filmagem. Então a gente faz a prece de encerramento agora. Mas as nossas atividades não encerram aqui. A gente tem o passe. O que é o passe? O passe é uma transmissão de energia, tá, gente? A gente vai fazer... Nós somos energia, tá? Se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Nós somos pura energia, tá? Então a gente vai para lá para a sala do passe para fazer um realinhamento nas nossas energias, nos nossos centros de força energética que a gente tem. Que a ciência hindu e a religião hindu chama de karma. Então nós chamamos de centros de energia, centros de força. Então a gente vai para lá para fazer esse realinhamento, fazer uma limpeza, tá? Fazer uma reciclagem. A gente pode usar esses termos aí. É muito mais complexo do que isso, mas quando a gente pega esses termos aí é mais fácil da gente entender. E depois do passe, a gente vem receber um copinho com água. Aquela água ali está sendo fluidificada. Desde que começou as nossas atividades, a espiritualidade está ali fluidificando aquela água. Então aquela água ali, ela é parte do nosso tratamento. Depois daquilo a gente volta para aqui para a sala, porque a gente tem vários recados para passar para vocês. E no final a gente tem a nossa biblioteca, o nosso bazar e a nossa cantina. Tá bom? Então, assim, depois do passe, não vão embora. Voltem para cá para a gente continuar. Tá certo? Vamos agora elevar o nosso pensamento, né, ao nosso mestre maior, ao nosso irmão, ao nosso pastor, que está conosco todos os dias, todos os momentos. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Mãe Maria. E todos aqueles amigos e mentores da espiritualidade que estão aqui desde cedo preparando esse ambiente para nos receber em festa, porque é assim que eles nos recebem, em festa, para nos auxiliar. Permita, Pai Maior, permita, Mestre Jesus, que ao sairmos daqui e voltar para o nosso lar, nós possamos voltar com a tua luz, com o teu amor, com o teu carinho, que possamos levar todas essas energias conosco durante todos os dias da semana. Que aqueles irmãos que aqui vieram do mundo espiritual, que eles possam ser também atendidos, auxiliados. E que, Pai, primeiramente seja feita a tua vontade e não a nossa. Muito obrigado, esteja conosco hoje e sempre, e assim seja feita a tua vontade, Pai.